Graça e paz, queridos, amém? Boa noite. Aleluia. Que maravilhoso, né? Nós estamos então em que dia aí? Do quinto dia das nossas primícias, amém? Que tempo maravilhoso que a gente tem vivido, queridos. Que tempo glorioso na presença de Deus. Eu venho com um grau de responsabilidade muito grande, depois de algumas ministrações aqui muito profundas, falando aos nossos corações, mais um tema que o Espírito Santo inspirou o nosso pastor Rafael. Inclusive hoje, pastor, nós estamos muito bem trajados, estamos iguais. Glória a Deus. É o Espírito falando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós entendemos que os dias de primícias, queridos, eles são norteadores para o nosso ano. A gente acredita que é assim. Muitas coisas que a gente trata nesses primeiros 7 dias do ano, eles dão norte para as nossas vidas durante o ano todo. Deus, Ele faz realmente muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. E nesses dias de primícias, Ele se revela. E o interessante é que nós coloquemos o nosso coração diante da presença do Senhor, para que Ele faça das nossas vidas aquilo que Ele quer. Para que Ele faça das nossas vidas aquilo que é o desejo dEle. Quantos creem assim? Quantos estão dispostos? Em nome de Jesus, eu queria então que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, por favor. Capítulo de número 5. Amém, queridos. A palavra do Senhor vai dizer, 2 Reis, capítulo 5, do versículo de número 1, vai dizer o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria-me de pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta
lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o seu servo nunca fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas o que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Então disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância. Feche seus olhos. Espírito Santo, estou aqui, Deus, aberto ao teu querer e ao teu agir nessa noite. Que teu Espírito se mova neste lugar, apesar de mim. Que seja, Deus, a tua voz falando com os teus filhos e filhas tão preciosos que se reúnem neste lugar, a tua igreja adornada. Que o Senhor possa, Deus, tratar com os corações. Que o Senhor possa levar os teus filhos além e mais profundidade durante esse ano, durante esse início de ano que nós estamos aqui primiciando diante do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem nós devotamos a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, a vida então, dentro da inspiração que foi trazida ao nosso pastor, pelo Espírito Santo, a vida é feita de decisões. Existem muitas decisões, todos os dias nós somos obrigados, queridos. Veja aqui o que eu vou falar para você. Nós somos obrigados em média a tomar entre 400 e 1000 decisões. Todos os dias das nossas vidas, pequenas decisões, o tempo todo. Você está aí, você decidiu olhar para mim aqui. Esse homem careca com a testa brilhando. Ou você decidiu olhar para baixo e ler mais um pouquinho da Escritura e ouvir o que eu estou falando. Você está decidindo muitas coisas só nesse período que você está aqui diante do Senhor, e eu tenho a plena certeza que nessa noite você decidiu adorar ao Senhor com a sua vida. Quantos estão aqui dessa maneira? Nós estamos aqui porque nós decidimos adorar ao Senhor. E pela sua misericórdia e pelo seu amor, Ele recebe a nossa adoração no trono da glória. Queridos, nós tomamos muitas decisões, pequenas e grandes. O que eu vou vestir, o que eu vou comprar, com quem eu vou me encontrar, o que vou comer. Se você parar para avaliar, toda a nossa vida é assim. Existem algumas decisões mais importantes que nós tomamos durante a nossa vida. Como, por exemplo, com quem você casou, ou com quem aí, quem está ainda solteiro, com quem você vai se casar. Deus vai trazer o varão valoroso e a varoa valorosa para a sua vida. Quantos creem? Olha aí, ó, Deus está falando. Com quem você vai se casar? Se você está casado, cutuque aí a pessoa que está do seu lado, a sua esposa. Diz para ela aí, ó, eu me decidi casar com você. Você é maravilhosa. Fala para ela, você é maravilhoso. Aproveita. Aleluia. Então, essa é uma decisão muito importante que a gente toma nas nossas vidas. Outra decisão importante é com quem eu vou trabalhar, o que eu vou estudar. Isso é uma decisão também importante, além das pequenas decisões que nós tomamos. Essa é uma decisão importante. Isso rege as nossas vidas. Tenho certeza que Deus tem abençoado a muitos aqui. Se algum de vocês
tem passado por alguma tribulação, o nosso Deus está sobre a sua vida por meio daquilo que você escolheu trabalhar. Eu creio em nome de Jesus. Outra decisão muito importante que nós tomamos aqui nessa igreja, queridos, aqui nessa igreja é fato, é realidade que todos nós aqui torcemos para o São Paulo Futebol Clube. Aí, ó, teve um ali que nem se manifestou, só fez aqui, ó. Essa é a pura verdade. Nós todos aqui somos São Paulinos, queridos. Acho que não é bem assim, né? São boas escolhas, né? Eu vou falar sobre isso, boas decisões. Alguns tomam decisões piores, né? Como, por exemplo, torcer para Corinthians, para Palmeiras, para esse tipo de coisa. Então a nossa vida ela é feita de decisões e algumas não são tão boas, como torcer para o Corinthians. Outras são boas, mas a nossa vida ela está o tempo todo regada de decisões. Decisões são muito importantes. Para chegar em algum lugar, o primeiro passo que a gente tem que dar, quando nós queremos chegar em algum lugar, é tomar uma decisão de ir. Tomar uma decisão de caminhar. Tomar a decisão de nos aprofundar. Tomar a decisão de crescer diante do Senhor. Perceba então que a nossa vida ela é feita de decisões. A Bíblia, querido, ela está repleta de iniciativas e decisões que mudam a vida de pessoas, países, gerações, de pessoas. A Bíblia ela está repleta dessas histórias, que uma delas está aqui hoje, que mudam a história de nações. E eu creio que em nome de Jesus, por conta do seu posicionamento, Sorocaba não será a mesma, querido. Sorocaba não vai ser a mesma, o estado de São Paulo não vai ser o mesmo, e a pastora ela está andando com a bandeira do Brasil. Nós cremos que a nossa nação não será a mesma, por conta de um posicionamento meu e seu, de uma decisão nossa. Então a Bíblia ela está repleta de decisões que impactam pessoas, países e gerações. Tomar então a decisão de crescer vai tirá-lo da zona de conforto. Tomar a decisão de crescer, queridos, vai mexer conosco, vai mexer com o nosso interior. Tomar a decisão de crescer em Deus, Ele vai fazer com que as nossas vidas saiam daquele estado de mornidão, como foi falado ontem pelo nosso querido pastor Serginho, e nos leva a viver algo além. Mas para vivermos isso, para sairmos da zona de conforto, para estarmos em Deus, alguns riscos eles têm que ser assumidos. Frustrações, as derrotas, muitas vezes elas vão fazer parte do processo de crescimento de cada um de nós. Não é possível então amadurecer, não é possível crescer sem enfrentar com coragem todos os desafios que vêm sobre as nossas vidas. É importante saber então que toda a decisão deve ser acompanhada de atitudes. Não adianta a gente tomar uma decisão e não tomar uma atitude depois. As suas decisões precisam ser transformadas de fato e de verdade em ações. Você decide e já começa a trabalhar em prol da decisão que você tomou. Decisões e atitudes precisam andar de mão dadas. De nada adianta então tomar uma decisão e não colocar em prática. De nada adianta tomar uma decisão e não fazer aquilo que você tomou a decisão para fazer. O resultado da falta de atitude diante de uma decisão é nada. Nada muda, tudo continua como está. As pessoas então, queridos, nesses dias, elas são reflexos das suas decisões. As pessoas, elas vão ser reflexos daquilo que elas fazem ou daquilo que elas decidem fazer. Você então
como exemplo, toma uma decisão de começar uma dieta na segunda, e quando chega na segunda, você não começa a dieta. Quantos já passaram por isso? Eu vou falar da academia. Eu já fui na academia uma vez esse ano. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pensei que a igreja ia aplaudir de pé. Minha esposa está lá no fundo, ela está em algum canto, está lá, né? Está dando risada, né? Vou continuar. Decisão tomada. Minha esposa é fitness, queridos. Minha esposa é um exemplo em todas as áreas, mulher de Deus. Então você toma uma decisão, como foi falado ontem, de maneira muito profunda, de pedir perdão a alguém, mas depois de pensar muito, resolve não fazer. Você toma a decisão de estudar durante as madrugadas para passar em um concurso público, mas prefere continuar nas redes sociais ou assistindo a sua série preferida. Se a decisão ela não vier acompanhada de uma ação daquilo que foi decidido, de nada serve. Isso se chama então indecisão. E eu queria que você anotasse isso. A indecisão é uma decisão tomada para não decidir. Eu vou falar de novo. A indecisão é uma decisão tomada para não decidir. E Deus está levantando as nossas vidas para sermos decididos naquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas no ano de 2025. Um ano de abundâncias do céu sobre nós, um ano de derramar do Teu Espírito sobre as nossas vidas, um ano de manifestação da graça de Deus sobre nós, e isso necessita com que nós decidamos andar no Senhor. A indecisão é uma decisão tomada para não decidir. Percebam que toda decisão ela deve ser acompanhada então de ação. Nada muda significativamente na vida de alguém se as decisões não sejam tomadas ou regadas de atitudes, e isso não levar a você a executar essas atitudes da maneira correta. É por isso que a palavra de Deus então tem a resposta para todos os nossos questionamentos. Ela apresenta muitas ações que devem ser executadas quando alguém toma uma decisão. O nosso norte, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Eu quero então crer nessa noite, quando eu falar de alguma decisão, ela sempre estará acompanhada de algumas atitudes. Que você pense em algumas decisões que você deve tomar, e essas decisões elas devem estar acompanhadas de atitudes. E atitudes precisam trabalhar em conjunto quando o crescimento é o alvo da sua vida, e precisa trabalhar em conjunto com a palavra de Deus. Aqui, queridos, nós estamos diante da história desse comandante do exército da Síria, Naamã, uma figura aqui mencionada apenas nesse capítulo 2, nesse capítulo 5 de 2 Reis, como um comandante de um exército poderoso. Ele é descrito como um homem de grande prestígio, valor, honra, porque através dele o Senhor deu vitória à Síria. Embora não fosse um israelita, Naamã é apresentado como alguém altamente respeitado em seu país, tanto por seu rei quanto por seu povo. No entanto, ele sofria de uma doença que naqueles dias era uma doença que mostrava que a pessoa não era pura. Ele sofria de lepra, mostrava a impureza na vida da pessoa. Então a lepra era uma doença grave, estigmatizante. A pessoa se sentia inferiorizada, mas mesmo assim, esse homem distinto, se posicionava para fazer as coisas que ele deveria fazer, para ser um comandante de um exército poderoso. Mas ele tinha uma doença que o envergonhava. Sua posição, então, ali sugere que ele era estrategista, guerreiro, um homem de confiança do rei. Apesar de todo o sucesso e poder,
Naamã sofria de lepra. Uma doença que, além de ser fisicamente debilitante, carregava um peso social e, naqueles dias, um peso espiritual. Era vista como um símbolo de impureza em muitas culturas da época. E ele se depara, então, pela história que nós lemos, com o profeta Eliseu. O profeta, um homem de Deus, ele foi uma figura central na história de Israel durante o período desses livros de reis, o período dos reis, especialmente em 1º e 2º Reis. Ele foi sucessor de Elias, um dos maiores profetas de Israel, e desempenhou um papel importante como porta-voz de Deus, realizando milagres, aconselhando reis. A vida e o ministério de Eliseu destacam a sua dedicação ao chamado profético e ao cuidado com o povo de Deus. A história de Naamã, então, nos lembra nessa noite, queridos, que decisões aparentemente simples, decisões aparentemente humildes, decisões que parecem ser irrelevantes aos olhos dos homens, elas têm muito poder. Elas são profundas, são transformadoras quando alinhadas à vontade de Deus. Os 7 banhos no Jordão, então, para nós nessa noite vão simbolizar muitas coisas. Os 7 banhos e o processo de crescimento pelo qual esse homem passou, o processo de crescimento e a cura que ele obteve, isso nos leva a refletir nessa noite acerca de decisões a serem tomadas nas nossas vidas, decisões que nós devemos tomar todos os dias, decisões que fazem a diferença e podem fazer a diferença, não só para aquele seu dia que você está passando, seja ele um dia difícil, seja ele um dia fácil, não para aquela semana que você está vivendo, mas para uma geração. Nós tivemos aqui uma palavra profética enquanto nos reuníamos com a equipe de governo, aonde o posicionamento de muitos nesses dias de primícias, nesses dias que nós estamos aqui primiciando ao Senhor, levaria a 10 anos na vida de pessoas, como consequências positivas de um posicionamento em Deus. E se fala de 10 anos, estamos falando de uma geração vindoura. Então sobre a vida dos teus filhos está a unção, sobre a vida dos teus parentes está a unção, sobre a vida da sua esposa está a unção. É posicionamento, é manifestação do poder de Deus. Eu falei agora aqui que alguns iriam se casar, sim, muitos vão se casar durante esse período. E por conta de um posicionamento hoje, nesses dias de primícias, eu creio que em nome de Jesus a sua família, a família que nem se formou ainda, será abundante e frutífera na face dessa terra. Eu me lembro um dia, aí Stephanie, de novo vocês estão aí na crista da onda. Tá difícil para vocês. Porque eu me lembro um dia que nós estávamos aqui, você me apresentou esse homem de Deus aí. Porque foi falado de tudo, menos desse homem de Deus que está do teu lado. E aí, você me apresentou e é o melhor abraço, um dos melhores abraços que eu já tive, você, Guilherme, homem de Deus. E eu me lembro que eles estavam no início do namoro deles, e Deus já fazendo coisas maravilhosas, e você vai ser lembrada nesse dia de primícia, não tem jeito, é você mesmo, vocês. E aí eu orei por eles ali atrás. E eu não me lembro o que eu orei, que era o Espírito de Deus falando. Depois eles me trouxeram, porque aí vai para o Xaragadá, irmão, deixa fluir. Eu normalmente não lembro, graças a Deus por isso. E aí o Espírito veio sobre a vida deles e era algo profético acerca do casamento deles, com a nossa querida Mariá, que era para ter nascido prematura. E tenta pegar a Mariá no colo hoje aqui. Família formada para a glória de Deus. Então isso que eu estou profetizando, em nome de Jesus, Deus ele vai estabelecer sobre a sua família que nem se formou. Eu não sei nem para quem é para alguma pessoa que está aqui. Quantos creem nisso? E Deus fez, né? E foi relâmpago, né? Deus é maravilhoso. Aqui nós estamos diante da história desse comandante Naamã. E esses 7 banhos vão representar algo importante para as nossas vidas nessa noite.
alguns princípios, e está sendo falado de princípios desde o primeiro dia, princípios simples, princípios que norteiam a nossa caminhada, que muitas vezes, queridos, nas nossas decisões, nós erramos ao pensar que as decisões são tomadas com base na nossa vontade. Apesar da vontade exercer um papel muito importante e fundamental em nossas vidas, frequentemente ela não se mostra suficientemente forte para nos guiar em uma decisão acertada e transformadora. O que vai nos levar a isso? Quantas vezes nós tivemos sincera vontade, como eu já falei, de fazer algo notadamente grande, de grande importância, e não fizemos. Decisões são mais frequentemente tomadas com base em nossos princípios. E o nosso princípio está pautado na palavra de Deus, em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Então as nossas decisões, elas vão muito além das nossas vontades. Elas estão pautadas em princípios, pavimentada por princípios que nós vamos tratar nessa noite. Decisões são mais frequentemente tomadas, então, com base nesses princípios, aquilo que determina o que cremos, que resume o nosso sentido de vida e nos impulsiona a fazer o improvável diante do Senhor. Nesse processo, então, de cura de Naamã, cada um desses banhos simboliza decisões importantes e transformadoras. Aqui nós vamos refletir sobre cada uma delas, algumas delas. Aqui nesse texto muito rico, nós vamos refletir acerca do que esses banhos representaram em decisões transformadoras para a vida desse homem. São princípios que norteiam tudo que já tem sido falado então nesses dias, tudo que já tem sido ministrado ao seu coração nesses dias de primícias. E nós vamos tratar, e hoje não vai ser diferente. Eu queria que você acompanhasse comigo então aí, no versículo de número 1. A palavra do Senhor vai dizer que Naamã, ele era um homem de muito conceito. Porém, ali no final vai dizer que ele era leproso. A vida de Naamã, então, era muito ocupada, queridos. Imagine a vida desse homem, deveria ser cheia de cerimônias e compromissos sociais. Todos ali respeitavam, por onde ele passasse, todos o respeitavam. Ele era conhecido por suas vitórias, mas no fundo, debaixo de tudo aquilo que ele vivia, de tudo aquilo que ele vivia de triunfos, havia uma doença. Debaixo daquelas vestes de luxo, havia feridas dolorosas. Queridos, a primeira lição que você aprende nessa noite, eu queria que você anotasse, é a decisão de renunciar. Para entrar na água, Naamã, ele teve que decidir assumir então a sua condição de miséria diante de todo o povo. Meu Deus, a enfermidade que ele tinha, a doença que ele vivia. Para entrar naquela água pela primeira vez e dar o primeiro mergulho, ele teve que renunciar a toda o seu poder, aquilo que ele exercia, a toda a situação que ele vivia como um grande comandante. Ele teve que renunciar à sua reputação. Para que o ano de 2025 seja abundante sobre a sua vida, você deve renunciar à sua reputação. Meu Deus, é palavra de Deus, queridos. Podia estar falando aqui de um salminho gostoso, como diria o nosso pastor Romeu Neles, um salminho gostoso, mas a palavra de Deus nos leva para esse lugar de renúncia. A palavra de Deus nos leva a deixarmos de lado a nossa reputação, assim como esse grande homem aqui viveu. A palavra do Senhor em Lucas 9:23 vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. A renúncia é um caminho para se manter em paz com Deus e para avançar na espiritualidade e na relação com Deus. Muitos, ao estar na presença do Senhor, vão renunciar a algumas coisas.
Mas Deus, Ele vai se manifestar sobre a sua vida de maneira gloriosa e vai te levar mais profundo naquilo que Ele tem para a sua vida e para a vida da sua família. Quantos creem nisso? Porque você precisa, de fato, então, renunciar nessa noite. O que você precisa deixar e qual é a decisão que você vai tomar diante dessa renúncia que você precisa tomar. A renúncia, queridos, não é muitas vezes abandonar algo, mas escolher algo maior. Viver em comunhão com Deus, valorizar as coisas externas, estar disposto a seguir ao exemplo de Cristo, isso é muito maior, isso é muito maravilhoso, isso é uma renúncia que vale a pena. Mesmo que homens, ali eu imagino aquela cena desse comandante descendo a primeira vez a água, e os homens aí olhando, o que ele está fazendo? Alguns apontando o dedo e rindo. Querido, se você tem sido perseguido por conta do Evangelho de Cristo, por conta do seu posicionamento dentro da sua família, se pessoas têm dado risada da sua cara lá na sua família, por conta de você não estar com eles agora, nesses dias de festividade, e estar aqui diante da presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está atribuindo você no mundo espiritual para viver algo mais ainda profundo no ano de 2025, e você vai ver o que Deus vai fazer. Muitas pessoas então estão vivendo como Naamã, demonstrando-se bem exteriormente, mas cheio de feridas por dentro. Eu creio que hoje também é noite de cura nesse lugar, em nome de Jesus. Para ser curado é preciso primeiro decidir renunciar à aparência externa, mostrar sua verdadeira condição de carência. É fraco que Ele nos faz fortes. Se rasgue diante da presença do Senhor nessa noite e tome essa decisão. Deus, Ele está trazendo à sua memória aquilo que você deve fazer. Eu creio em nome de Jesus. Como um paciente que não tem vergonha de mostrar suas feridas para o médico, para ser tratado, somos nós nessa noite, para que Ele trate as nossas vidas, para que nós tomemos a melhor decisão nessa noite. A renúncia é uma delas. Mostre as suas feridas então, aquilo que está debaixo dessas vestes luxuosas que você está vestindo. Mostre as suas feridas para o Senhor e renuncie para viver o que Ele tem na sua vida, porque renunciar por Ele e para Ele é muito melhor. Quantos creem assim? Segunda decisão que esse homem toma, versículo de número 4. Assim falou a jovem que era da terra de Israel. Estou resumindo aqui. Havia uma menina então na casa de Naamã. Havia uma menina que, sabendo da necessidade, contou sobre as curas realizadas por esse profeta, por esse homem de Deus. Eu creio que o nosso Deus tem cura para as nossas vidas nessa noite. Eu creio que Deus usará a mão de pessoas que estão aqui nessa noite para curar vidas, e a cidade de Sorocaba vai saber que existe profeta aqui nessa cidade. Então, essa menina que tinha visto com seus olhos Deus operando, uma menina israelita, que estava ali dentro da casa desse comandante. E Naamã então acredita como primeiro passo, ele acredita no testemunho da jovem ali, escrava que trabalhava na sua casa. E impressionante a disposição de um homem de importância em acreditar então ali num assunto que alguém muito menor do que ele em estatura, diante daquilo que ele era, e ele para ouvir aquela menina. E para isso é necessário fé. Segunda decisão importante. A primeira, você renuncia. A segunda é caminhar em fé. Para que o seu ano de 2025 seja regado da presença de Deus. A decisão de caminhar em fé, ela é muito importante. Provavelmente, ali, Naamã, pelo seu alto
grau ali de poder e de estatura dentro daquela sociedade. Ele já teria procurado os melhores recursos da medicina e nada havia surtido efeito. Como não teria nada a perder, então ele resolveu dar crédito àquilo que aquela menina estava dizendo. E ouviu. E contou tudo para o seu rei. E não escondeu ali a sua fé. Então ele foi aos pés do rei e disse: olha, a menina israelita está dizendo que há profeta em Israel. E que esse profeta é usado pelo Senhor para curar. E ele não esconde a sua fé. Então, contou tudo para o rei. E o trabalho que teve de sair da sua terra em busca da cura foi um ato de fé que ele viveu. Foi um ato de fé de que ele ouviu o que aquela menina estava dizendo. A palavra de Deus garante então que, conforme está testamentado, queridos, em Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Lembre-se que eu estou falando de princípios, lembre-se que para que nós tomemos decisões, nós temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso norte e direção, para que a gente tome as melhores decisões, não pela nossa vontade, mas por aquilo que nós temos de princípios nas nossas vidas. É pela palavra de Deus. Por isso devemos então dar créditos à palavra de esperança que ouvimos. Precisamos dar créditos à palavra de esperança que vem do Senhor. Não podemos julgar de onde vem, mas receber como palavra de Deus. Se é palavra de Deus, queridos, receba em nome de Jesus. Não vai te fazer mal. Não há contraindicações. Existem pessoas que estão precisando de um milagre, mas não acreditam quando ouve que Deus curou alguém. Pastora Jô esteve aqui. E eu não me lembrava desse dia tão glorioso. Não me lembrava mais. E Deus trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. Que eu não me lembrava mais. E aí Deus me trouxe à noite. A gente morava lá. No prédio. Onde mora a pastora Sara e o pastor Ivan. Nós tivemos um tempo lá. E nós abrimos uma célula naquela época na casa do nosso querido pastor Flávio. E nós ali nos reuníamos. E a pastora Jô morava perto. E aí eu fui lembrando da noite. E fui me lembrando como é que ela estava. E fui me lembrando que eu chorei mesmo. Chorei muito aquele dia. E aí mesmo quando você não tem capacidade, você não tem mesmo, nós não temos capacidade para nada. Nem para abrir, aquele dia eu não tinha nem capacidade para abrir a minha boca. E Deus manifestou graça sobre nós por meio da oração que nós ali fizemos em conjunto como uma família no Senhor. Crendo que Deus curaria a nossa irmã, e Deus curou a nossa irmã. Eu não me lembrava mais. E Deus traz à memória aquilo que dá esperança. Aí lembrou, aí eu chorei ali. Aí sempre chora, né? Queridos, existem pessoas que estão precisando de um milagre, mas não acreditam quando ouvem dizer que Deus curou alguém. Ou não estão dispostas, como Naamã, a assumir publicamente a sua fé. Que não seja assim conosco nessa noite. Nós nos derramemos diante da presença do Senhor para que Ele realize o infinitamente mais dele sobre as nossas vidas. Se ouvir uma palavra de bênção, então receba como palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Esse é a segunda decisão. Que pautada nesse texto é muito importante. Caminhar em fé. Em nome de Jesus. Decisão então. A terceira está também ali no versículo de número 5, que vai dizer: levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes ali de festivais. Então, ao sair da sua terra, ele não quis
sair de mãos vazias. Já tinha gastado muito, tentado alcançar muita cura, mas estaria disposto a dar tudo para ser curado. Queridos, terceira decisão importante nesse ano de 2025 para a sua vida, uma decisão transformadora na sua vida, é a decisão de andar em dedicação ao Senhor, em nome de Jesus, com a sua vida, com o seu ministério, com aquilo que você faz, com aquilo que você coloca a sua mão, com o seu trabalho, com a sua família, dedicação ao Senhor. Naamã, ele queria ali, não queria apenas receber, mas ele estava disposto, mesmo antes de receber a cura, a doar o que tivesse como atitude de gratidão. Então, mesmo antes de receber, ele já caminhava em fé, ele já estava em fé e ele dedicou antes de receber ao Senhor aquilo que ele ainda não tinha vivido. Preparou uma oferta especial de gratidão a Deus pelo milagre que receberia. Se os médicos puderem receber o pagamento sem sucesso, muito mais poderia ali ofertar ao Senhor. Como eu estou dizendo, ele gastou muito dinheiro para ser curado com os médicos ali. Quanto mais ao Senhor, a sua vida diante do Senhor, queridos, em nome de Jesus, alguns aqui estão sendo levantados já nesse início de ano para viver algo novo e diferente no seu ministério, em nome de Jesus. Deus, Ele está levantando pessoas aqui nessa casa de oração para viver algo surpreendente no ano de 2025. Ah, pastor, mas eu vivi a minha vida inteira na igreja, sempre fui, fiz, servi as crianças, toquei no louvor e sempre foi. Não, Deus tem algo extraordinário para a sua vida, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, Deus, Ele vai derramar das suas virtudes, mas você precisa se dedicar a isso, e Deus, Ele vai trabalhar no seu coração por meio da sua decisão, baseada em princípios, a dedicar a sua vida ao Senhor. Quantos creem nisso em nome de Jesus? E aí, queridos, quando você dedica a sua vida ao Senhor, não tem peso, aí tem alegria, tem manifestação de poder, milagres diante dos seus olhos vão acontecer e você vai ver Deus agindo por meio da sua vida. Jesus, então, queridos, Ele ordenou aos discípulos para ministrar a cura e libertação com a condição. Mateus 10, 8 vai dizer: de graça recebesse, de graça dai. Mesmo assim, nada impede, queridos, e aqui eu estou falando de recursos, nada impede de você também devotar os seus recursos diante da presença do Senhor. Mas eu estou falando ainda de algo mais profundo, estou dizendo da sua vida devotada diante da presença do Senhor, para que Ele faça infinitamente mais daquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus, no ano de 2025. Dedique-se. Nós cremos que células vão brotar e novas células vão acontecer no ano de 2025. Queridos, nós não aceitamos em nome de Jesus nenhum membro dessa igreja fora das células que acontecem nas casas, em nome de Jesus. Quantos creem assim? Deus vai fazer. A maioria das histórias que eu conto, queridos, ou que alguém conta, eu estou numa célula. Estou aí na casa de alguém. A maioria das que eu me lembro estava dentro da minha casa mesmo. Por isso eu não me lembrava dessa, porque não estava dentro da minha casa. Dessa que eu contei há pouco. Mas vale uma vida dedicada diante do Senhor e ouvir das suas maravilhas do que estar em outro lugar, do que fazer outra coisa. Dedicação, queridos. Naamã, ele fez isso. Ele se dedicou. Devemos dedicar o nosso melhor ao Senhor. Tome a decisão então de ser grato a Deus. Tome a decisão de andar em fé. Tome a decisão de renunciar. Tome a decisão, querido, de se dedicar ao Senhor com tudo aquilo que você tem e o que você é no ano de 2025. Quantos estão dispostos nessa noite? Quarta decisão, queridos. Vá lá para o versículo de número 10.
A palavra do Senhor vai dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Enquanto Naamã não se banhou as 7 vezes que foi requerido, não recebeu a cura completa. Ele contava 1, contava 2, 3, e olhando para sua pele nada acontecia. 4, 5, 6, até a 7ª vez. Mas até a 6ª vez ele via ainda as feridas no seu corpo. Mas quando ele se levantou ali do 7º mergulho, sua pele foi totalmente restaurada para a glória de Deus. Queridos, não adianta não entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Existem processos, a gente ouve muito falar disso, né? São os processos. Mas não adianta, queridos, fazer uma parte do que foi pedido. Não adianta tomar a decisão em partes. Não adianta. Precisava cumprir totalmente ali, aquele homem, ele precisava cumprir totalmente a ordem para receber o milagre completo, e ele tomou um banho ali de obediência, ele obedeceu ao Senhor. Se existem coisas que estão acontecendo na sua vida, querido, nesses dias, que parecem que não muda, parece que as coisas não mudam, mas Deus te mandou fazer, que Deus falou por meio do profeta, que Deus tem confirmado no seu coração e tem gerado paz, mas parece que as coisas não mudam. Continue o processo que Deus está estabelecendo, seja obediente. Se Deus te chamou para abrir aí uma célula na sua casa, seja obediente. Se Deus te chamou para o ministério, seja obediente. Se Deus te chamou para um trabalho importante, seja obediente ao Senhor. Se Deus te chamou para você continuar servindo a sua casa em excelência, seja obediente ao Senhor, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer, queridos. Naamã, ele estava acostumado ali, então, a dar ordens. Imagine um comandante. Ele estava acostumado a dar ordem para os seus subordinados. Ali, como general, ele não recebia muitas ordens, a não ser ali, direto com o rei da Síria. Ele sabia que, ao obedecer, ele estaria reconhecendo o profeta como seu superior. Com este ato, então, ele precisou aprender a obedecer, e a sua obediência ali seria indispensável para receber aquele milagre que ele tanto desejava. Querido, seja obediente à voz do Senhor que brada nos seus ouvidos nessa noite, em nome de Jesus. Deus está falando no seu coração, eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, para termos uma vida transformada pelo Senhor, precisamos decidir obedecer a Ele. E a obediência não é fazer o que quer, e sim obedecer à voz do Senhor que brada no seu interior. Aquela impressão no espírito, a gente fala, né? Há uma impressão no nosso interior que diz vá. Há uma impressão no nosso interior que não nos deixa vá. E Deus, Ele vai fazer. Você está relutando para entrar no ministério nessa casa de oração, queridos? Em nome de Jesus, vá. Obedeça. Ah, mas eu não vou ter tempo, mas eu não vou. Vá. Ah, mas eu não sei como que eu não tenho habilidade. Vá. Eu não sei fazer, eu não tenho habilidade, eu não. Vá. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Para termos uma vida transformada pelo Senhor, nós precisamos aprender e precisamos decidir a obedecer a Ele. Obedeça à vontade de Deus completamente, sem questionar aquilo que Ele está fazendo. Ali antes ele deu uma questionada, mas já que era para fazer, então, essa água, será que ela pode me curar? Se fosse simples, se fosse difícil, você não faria. Os servos dele, pai, se fosse simples, você não faria. E aqui está sendo simples. São princípios simples que Deus está falando com o nosso interior. Nessa noite, vá. Obedeça a Deus.
Obedeça à vontade de Deus completamente, sem questionar. Aquele homem, ele obedeceu e ele viu a cura do Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta, queridos. Então, você já decidiu obedecer, se dedicar, andar em fé, e já decidiu renunciar. A quinta está lá no versículo de número 11. Decisão de caminhar em humildade. Diz assim a palavra do Senhor: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia, é o que eu estava falando um pouquinho antes, para receber-me, invocaríamos de pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Imagine então aí um homem muito rico, despindo sua capa e chapéu, retirando seus distintivos e joias, diante de várias pessoas inferiores a ele, e desceu as águas e ficou todo molhado. Talvez nem tivesse coragem de encarar as pessoas que observavam aquele ato. Foi assim que tomou um banho de humildade. Queridos, para caminharmos em nome de Jesus no ano de 2025, precisamos caminhar em humildade nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Naamã, ele aprendeu que nada adiantava todo aquele aparato que as guerras e as grandes vitórias deram a ele. Nada resolvia sua maior necessidade. Ele precisou reconhecer ali a sua carência e se igualar às outras pessoas que eram inferiores a eles e descer ali aquelas águas. Queridos, Deus, Ele está nos levando para esse lugar de profundidade no ano de 2025, aqui nesses dias de primícia, e Ele, em nome de Jesus, falará conosco acerca do nosso orgulho. O nosso orgulho cairá por terra no ano de 2025, e as pessoas não vão te reconhecer na sua família, não vão te reconhecer no seu trabalho, porque Jesus, Ele está ditando aí o seu caráter, Ele está ditando aí a sua personalidade, Ele está dizendo quem você é. E o orgulho está caindo por terra em nome de Jesus. E aí as pessoas vão ver: meu Deus, mas está diferente, está andando, está humilde, não retruca mais, não fala mais. Mas é porque Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está te levando ao lugar mais profundo. Deus está fazendo com que você decida por meio de princípios a andar em humildade. Quantos creem assim? É difícil falar de orgulho, queridos. É muito difícil. O que eu fiz, o que eu estudei, o que eu sei, a minha experiência. Tudo isso é trapo de imundícia diante do Senhor. O que Ele quer são corações quebrantados na presença dEle, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores que se entregam de todo o coração, assim como nós estávamos aqui como um grande coral junto com os anjos celestiais, cantando: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. É assim que você estava. Essa é a sua identidade. É isso que você é. Mas é preciso decidir caminhar nesse processo em Deus, assim como esse homem viveu, em humildade. Várias situações da vida servem para nos ensinar a sermos mais humildes. Os problemas, as dificuldades, bem como os relacionamentos difíceis. E aí a pastora Cris já falou bastante disso ontem. Se você não pôde estar aqui ontem, por favor, eu recomendo a assistir não só aquilo que foi ministrado ontem, também nos outros dias, se você não pôde, que Deus vai nortear a sua vida para o ano de 2025. Relacionamentos difíceis, mas a humildade, ela pode ser uma ferramenta para a sua vida, para que coisas extraordinárias aconteçam diante dos seus olhos. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. A humildade tem a ver com aceitar a humilhação. Onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus, queridos.
Deus quer então que nós tomemos a decisão de andarmos longe do orgulho em nome de Jesus no ano de 2025. E aí você vai ser chamado conforme aquilo que a pastora Cris falou ontem, que está testamentado, pacificadores do reino de Deus. Pequenos cristos que pacificam os ambientes aonde colocam a planta dos pés. Mesmo que esse ambiente seja complicado e difícil, Deus ele se manifesta. Em nome de Jesus. Deixe então Deus lavar todo o orgulho da sua vida. Deixa Deus te levar mais fundo. Em nome de Jesus. Sexto, nós estamos caminhando para o final. Então, no versículo de número 15, existe mais uma decisão importante. A decisão de andar comprometido com o Senhor. A palavra do Senhor no versículo 15 vai dizer: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite, versículo 17, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Naamã, então, ali, ele assumiu publicamente a sua fé no Deus de Israel. Pediu ali uma carga de terra para ter simbolicamente um lugar da terra santa para buscar ao Senhor. Então, além disso, ele prometeu abandonar outros deuses, com o qual ele servia ali, auxiliando o rei da sua nação. Então, para um general seria muito grave deixar de servir os deuses do seu rei. Imagine a situação desse homem. Seria muito complicado. Então, ali, a aderir à sua nova fé. E muitos que passaram por esse processo sabem quanto é difícil quando existe uma família idólatra por trás. Outros já passaram por isso. Não precisa levantar sua mão, mas eu imagino, porque eu também passei por isso. Mas diante do milagre que ele recebeu, nada seria difícil para aquele homem que agora era um homem de Deus. Em gratidão por sua cura, resolveu dedicar a sua vida ao Senhor. Também quis ofertar presentes ao profeta, mas Eliseu não quis aceitar. O que não falta hoje é pessoas, então, queridos, querendo somente receber a bênção. Raramente há pessoas dispostas a assumir um compromisso, e a decisão importante que você vai assumir agora nesse sexto passo é um compromisso diante do Senhor. As pessoas estão tão acostumadas a usar descartáveis e a consumir serviços que isso se assimila em sua espiritualidade. E Deus não nos chamou para sermos crentes descartáveis, mas para sermos filhos e filhas que o adoram em espírito e em verdade. O compromisso com Deus, ele deve ser resultado de uma ação milagrosa. Mas pastor Anderson, eu não tive uma cura assim tão extraordinária. Eu não tive algo acontecendo tão extraordinário. Queridos, o que Jesus fez na cruz do Calvário em seu favor, já é o maior milagre que você pode ter, e por isso já é o bastante para que você entregue a sua vida ao Senhor, como dedicação a esse Deus que já operou, que já fez, que já venceu a morte, e que vivo está, e em breve voltará. Isso já é o bastante. O maior milagre de todos já foi nos dado na cruz do Calvário. Quantos creem assim? Princípios. Princípio de compromisso, cruz do Calvário. Obrigado, Jesus.
Obrigado pela tua mão de poder que age sobre a minha vida. Obrigado pela tua mão de poder que age sobre essa igreja. Obrigado pelo teu sangue carmesim que correu na cruz do Calvário em meu favor, em nosso favor. Obrigado, Jesus. Isso nos leva então ao entendimento de uma mente renovada no Senhor, a nos comprometer com Ele, sem questionar muito. Sem questionar. Comprometa-se com o Senhor e sirva-o de coração e decida isso para o ano de 2025, em nome de Jesus. Sétimo e último ponto, queridos, para a gente terminar: a decisão do perdão e a consequência da paz. Foi falado já ontem pela pastora Cris acerca de relacionamentos e perdão. Aqui no versículo 18 e 19 vai dizer: perdoe o Senhor o teu servo. E Eliseu disse ali no final do 19: vai em paz, vai fluir, vá ser aquilo que Deus te chamou para ser, vá transformar o lugar onde você está ali vivendo, vai ser usado para a honra e glória do Senhor. Foi isso que Eliseu disse para ele. Quando Naamã ia embora, ele se lembrou de algo e se preocupou. Ele sempre que acompanhava o seu rei para o templo o seu Deus, teria que abaixar para ajudar o rei a levantar. E não queria deixar mal entendido de que estaria com isso adorando aquele ídolo. Então é um detalhe pequeno. Simplesmente ele acompanhava, mas o coração dele não estava ali. Ele somente acompanhava o rei e ajudava, abaixava para que ele se levantasse. E ali, aquele detalhe pequeno fez muita diferença no coração daquele homem, porque ele estava tomado da presença do Espírito Santo, e eu creio nisso. Mas agora sabia que não poderia servir dois senhores. Estava cheio de Deus. O general que se indignou com o detalhe de se banhar 7 vezes no Rio Jordão, agora é um homem submisso e interessado em servir ao Senhor até nas mínimas coisas no seu lar, nas mínimas coisas no seu trabalho, nas mínimas coisas no seu relacionamento, nas mínimas coisas daquilo que você colocar a sua mão, Deus, Ele vai falar. Deus, Ele vai te mostrar, e isso vai te deixar mais aguçado, deixar mais na presença de Deus. E aí você vai vendo coisas acontecendo diante dos seus olhos, fala: só pode ser Deus. A resposta do profeta Eliseu foi: vai em paz. E foi isso que aconteceu com Naamã. A sua alma foi cheia de paz. O homem ferido ali, sofredor, volta para sua casa com os olhos ali brilhantes, cheio de alegria. Não sentia mais as feridas que estavam por baixo durante toda a sua vida, debaixo daquelas vestes luxuosas. Seria aceito pelas pessoas, poderia abraçar seus familiares e principalmente serviria a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso. Queridos, nós estamos como família aqui. Se você tem a sua família aqui, agradeça a Deus. Pastora Jo, mais uma vez vou pegar vocês, cara. Que a pastora Jo, ela passou boa parte da vida dela sozinha conosco. Não é verdade? Sozinha, congregando, servindo, com muita alegria, não é? E hoje eu louvo a Deus porque os seus irmãos estão aqui, o seu pai e a sua mãe estão aqui, o seu genro está aqui, e a sua neta, que é um milagre de Deus, está aqui. Quando ela me contou no final do ano, o pai e a mãe estão vindo, eu falei: glorificado seja Deus. As estações, algumas de choro que nós estivemos juntos em muitas delas. Estação de alegria. Estação de alegria. É isso que Deus tem para as nossas vidas também, quando nós decidimos obedecer a Ele. Em nome de Jesus. Quantos creem assim? Em nome de Jesus, queridos. Até para passar pela tribulação na presença de Deus vai ser muito mais fácil. Vai ser mais leve. Porque nós depositamos o nosso fardo no Senhor. E o fardo do Senhor é leve.
Quantos creem assim nessa noite? A resposta então desse profeta foi: vai em paz. Isso aconteceu com ele. Ele estava ali transformado, seria aceito ali pelas pessoas, pela sociedade. Então, a palavra de Deus promete aquilo que está testamentado em Provérbios 28:13: o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem esconde algo não fica em paz e sim confuso. Uma pequena contradição faz muita diferença. Por isso é preciso sempre pedir perdão, mesmo que seja algo simples. Peça perdão, receba paz e vá em paz para o seu propósito em nome de Jesus. Seja perdoado e receba paz. Isso que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Em nome